Um burburinho aí sobre justamente essa questão de não há entidades que se alimentam da tristeza. Mas o que eu estou querendo dizer é que nesse caso a repreensão sobre que se deveria falar sobre novas informações para filhos espirituais que eu teria deixado na igreja. Não, vocês estão errados, porque mesmo que houvesse entidade espiritual que se alimentasse da tristeza, quando eu cheguei lá e fui fazer essa pregação sobre a sugestão, não só dos outros, mas também bíblica, e eu chego lá e sinto pena, mas é uma entidade maligna que fez isso. Não, porque isso era evitável. Se a igreja desejasse que fosse falado dos mandamentos, não haveria tristeza. Então, isso é. Então, eu não concordo muito com essa questão aí de entidade espiritual. Mas, de qualquer sorte, isso era evitável, né? Uma vez que poderia ser algo concordado. Então, apenas falando essa. Trazendo esse adendo ao canal. E valeu. Isso, na verdade, conceitualmente, isso se aplica em várias outras situações. Nossa questão, mas é uma entidade, se você está sentindo pena, é uma entidade espiritual do mal. Bom, primeiro que o sentimento é de tristeza, mas há uma impressão de sentimento de justiça também. No sentido que a pessoa repensa, no sentido que a pessoa pensa assim, poxa, peraí, eu poderia fazer isso de uma maneira melhor. E mais bondosa. Se for uma situação desse jeito. Se for uma situação em que isso caiba, né? Então, não é só pela questão da tristeza. Uma tristeza que também poderia gerar um comportamento melhor. Então, primeiro ponto. Em qualquer situação, não estou só falando de situações de pregação, estou falando de situações gerais. E o terceiro ponto, talvez o pior, o que mais descaracterizaria esse argumento contra a questão da tristeza, ou contra a questão da misericórdia, é o seguinte: se eventualmente eu fiz uma coisa que de alguma forma pudesse ser impositiva e eu me sentisse mal por causa disso, qualquer coisa, se eventualmente a pessoa concordasse com a mesma coisa antes, eu não teria o sentimento de misericórdia. Ou pelo menos a misericórdia seria infinitamente menor. Ou em algum nível menor. Ou mesmo não haveria. Entendeu? Ou mesmo que não seja algo impositivo, mas algo ali até numa tonalidade normal, mas que também poderia gerar misericórdia. Mesma situação. Se fosse concordado antes, às vezes nem, não no sentido de concordar e discordar, né? Porque às vezes a pessoa poderia discordar, fosse feita até uma coisa certa, você poderia sentir misericórdia, mas que seja só concordar com a tonalidade, discordou do comentário, concordou com a tonalidade, ou discordou da tonalidade, concordou com o comentário, qualquer coisa nesse sentido. Se fosse, não, nem concordar, se fosse avisado antes, vamos dizer, já haveria, no caso ali, concordância. No meu caso não, porque já era, quando eu cheguei ali na atividade, as pessoas já sabiam que isso era uma plausibilidade. No meu caso, elas já sabiam da situação, né? Ou pelo menos se informaram ou foram avisadas. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de uma situação em que, de repente, uma situação mais rápida em que não houvesse um histórico anterior. No meu caso, havia vários vídeos sobre a questão de filhos espirituais. Então, tudo ali já era mais ou menos presumido, né? Eu mesmo, horas antes da pregação, eu estava na igreja. Lá, então, já era uma coisa sabida, na verdade. A situação já era sabida por algumas pessoas que estavam ali. Mas não estou falando da situação da igreja, estou falando em outras situações. Se a pessoa for pegada de supetão, ela não foi avisada antes. Então, se ela de repente só fosse avisada, também já queimaria a situação da misericórdia, já não haveria, porque ela foi avisada antes. Ou não, ou às vezes dependeria ali de ela pensar um pouco mais e concordar com a situação, ou não, também diminuiria bastante, ou mesmo eliminaria a misericórdia. Então, apenas esse complemento no canal, que fica apenas esses detalhamentos, né, sobre essa questão. E apenas para fazer essa complementação aí, no que diz a esses detalhamentos específicos, no caso sobre a questão da misericórdia, não só na minha situação, mas também em outras situações em que isso puder se aplicar, então trabalhando o tema de uma maneira talvez um pouco mais genérica. E valeu.